Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Mais um dia trabalhando na história do nosso escravo sem nome. Se você não viu como tudo começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E na semana passada a voz do narrador começou a aparecer, a personalidade dele está começando a se desenhar. A gente preencheu 3 das lacunas que eu havia selecionado anteriormente. Se não me engano, faltam 4 lacunas para a gente trabalhar, então não vai demorar muito mais essa etapa da história. Mas antes de mexer com a próxima participação do narrador na história, que é aqui, né, em relação à impossibilidade de curar o envenenamento da Cléria, eu queria dar uma repassada no que foi feito até agora, né, no trecho que eu já mexi, já preenchi todas as lacunas, para refinar algumas coisas, para poder desenvolver melhor o que não estiver tão claro, fazer o mesmo processo de reescrita. Não é assim que eu trabalho com frequência, né? O meu método mais comum é justamente escrever a história inteira até o final e depois voltar para fazer o segundo tratamento de uma vez só, mas eu estou experimentando isso dessa vez. Como eu não vou voltar aqui por enquanto, vamos dar aquela repassada para ver o que a gente pode melhorar. Então aqui eu já sei que tem um AS sobrando. A poeira teimava em impregnar o ar e fazer narinas e pulmões arderem a cada inspiração. Um pequeno detalhe, né? Aqui eu vou trocar esse que pelo o qual, para evitar 2 Qs em sequência, né? Ou que o outro tentasse tomar o esconderijo, que considerava muito bom. Então o qual considerava muito bom, soa melhor. 2 R's aqui. Aqui eu só acrescentei um doce em vez de osso, né? Presença de nobres e dos próprios Jalinix. Aqui eu estou fazendo uma coisa que é o oposto do que a regra manda, né? A regra sempre manda a gente economizar palavras e não usar 2 enquanto a gente pode escrever com uma só, mas eu estou fazendo isso em nome da clareza. Então aqui estava assim, falar que eles curavam suas feridas em algum refúgio secreto. Isso dá uma ideia de costume, que eles sempre faziam isso, né? Então eu troquei para eles estavam curando suas feridas em algum refúgio secreto. Eu não quero dar a entender que eles têm esse superpoder de curar as próprias feridas, né? Eu estou querendo dizer justamente o oposto, que eles ficaram machucados e fugiram por conta disso, né? Se refugiaram em algum lugar por conta disso. Mas, geralmente o que se recomenda é a economia das palavras. Aqui eu vou tirar esse estaria, porque eu acabei de incluir um estavam logo em cima. Fazer uma imagem mais precisa do que aconteceu, né? Eles estavam curando suas feridas em algum refúgio secreto, um dos vários apermeários subterrâneos onde provavelmente foi armazenado todo o tesouro que ninguém havia conseguido encontrar. Beleza. Aqui eu preciso mexer na construção dessa frase, porque ela está igualzinha de cima, né? Mesmo em meio ao fim do mundo, depois mesmo após aqueles 3 dias. Então eu preciso dar uma reformulada aqui. O fim do mundo, 3 dias haviam passado e ele ainda não conseguia acreditar. Aí tem 2 acreditarem, né? Era bastante compreensiva a certeza dos tantaleses de que sua cidade era a única restante. Isso aqui já é o trecho acrescentado na semana passada, né? Já estou relendo a parte do narrador. Vou acrescentar aqui o que naquela época concebiam como todo o mundo não passava de um continente isolado de uma imensidão ainda desconhecida. Beleza, então não só a preocupação é com alguma palavra repetida, com alguma coisa mal escrita, mas também com a questão da clareza, né? A função do texto, lógico, é transmitir as ideias, a mensagem ao leitor. Então toda vez que a gente tem uma chance de ancorar, né, a história, de situar um pouquinho melhor as coisas no tempo e no espaço, é interessante fazer. Lógico, dentro do limite, para não ficar repetitivo ou muito óbvio. Aqui eu posso repetir para ficar legal. Aqueles eram outros tempos, tempos de costumes primitivos, escravidão e superstições. Que aí fica óbvio que a repetição é proposital, e fica mais sonoro também. Aqui eu vou acrescentar sem voz e sem mestre, já que ele está fazendo uma recapitulação, né, isso aqui acrescenta um pouquinho mais de drama.
Só que meio que sem querer foi uma parte do narrador, né? Antes de eu chegar a trabalhar nisso intencionalmente. Mas acompanha o mesmo tom. Aqui ficou meio solto no ar, né? O leitor talvez chegue nesse ponto, alguns leitores fiquem meio sem entender. Conforme andava curvado e colado às paredes restantes, ia maldizendo a estupidez e ousadia dos filhos da deusa, porque eles foram os causadores do problema. Pronto. Maldizendo a estupidez e ousadia dos filhos da deusa, causadores de tudo aquilo. Trocar esse foro aqui para Eron. Que tem um fossem aqui, né? Em vida eram fontes constantes de dor e humilhação, nada mais. Se uma parte está pobre, eu vou botar um fragmento. Até porque transmite um pouco melhor a ideia de rachadura, né, de rompimento, de pedaço, né? No espelho rachado e sujo de lama, Cléria viu um fragmento da própria face lívida. Já tem um fragmento logo embaixo. Aí a gente aproveita para enfatizar as características pontiagudas do vidro, né? Misturava-se com estilhaços de vidro escuro vindos de alturas impossíveis até então. Agora só falta ter um estilhaço logo embaixo. Não, tem não. Vamos em frente então. Aqui precisa de um ela. Mesmo quando a ponte começou a ser construída ali, não se preocupou. Afinal, por quase 2 anos, a ponte, né, foi apenas uma torre translúcida ocupando o espaço onde existia a Praça Dourada. Se não tiver o ela, dá a entender que a Cléria foi isso. Né? Seria como se fosse uma metáfora para ela. Não é essa a ideia. Tem 2 translúcidos aqui, um pertinho do outro. Bom, então vamos abusar do vocabulário, né? Vamos substituir esse translúcida por diáfana. Foi apenas uma torre diáfana ocupando o espaço onde existia a Praça Dourada. Chegamos na segunda lacuna, isso aqui já é o narrador, né, a parte da primeira pessoa, o qual vibrava ante certas frequências sonoras. Aqui tem vida e vida. Então, eles lhe deram àquela casa a possibilidade de uma nova existência. Isso bastava. Beleza. Aqui não teria como mexer, porque a palavra vida aqui é essencial para o entendimento dessa ideia, né? Era como se qualquer sinal de vida, de existência humana, fossem transgressões gravíssimas. Porque aí tem aquelas questões, né? Em caso de palavra repetida, a gente sempre olha os 2 trechos e estabelece alguns critérios. Primeiro, existe a possibilidade mais fácil, que é de cortar uma das 2 palavras. Às vezes essa palavra, por sorte, está em excesso, então o problema está resolvido. Segundo, a gente vai olhar se um dos 2 trechos não está tão bem escrito assim, se ele pode ser reformulado para transmitir melhor a ideia que estava ali inicialmente, e assim a gente elimina a repetição. E o último critério para mim é esse. Se eu não posso cortar nenhuma das 2 palavras ou nenhum dos trechos está particularmente mal escrito, então eu vou ver em qual dos 2 trechos a palavra tem menos força, em qual das 2 repetições a palavra é menos vital, né? E aí eu vou trabalhar com a substituição. Mas cada caso é um caso diferente, né? A escrita de ficção ela é muito subjetiva, então muitas vezes o critério ali para a substituição da palavra é qual que está soando melhor para o autor e pronto. Ele não precisa ter uma justificativa tão racional assim para mexer no texto. Mas enfim, aqui está resolvido, vamos para frente. Se quisesse, poderia visualizar com nitidez os encontros durante os quais entregou sua terra natal aos poucos, um documento por vez. Estava em Ki aqui, mas eu acredito que assim fica mais certinho.
Então aqui eu acrescentei a palavra embaixadores. Cléria juntou seus embaixadores que convenceram-se de que Tântalo deveria mesmo governar o mundo. A gente tem sempre que lembrar que nem sempre o leitor vai estar com a história tão bem situada na cabeça. Talvez nesse ponto não tenha ficado tão claro assim que ela era uma das embaixadoras, né? Então não custa reafirmar isso aqui. Só que também tem outro problema nessa frase, que é o que convenceram-se de quê? Então, tem 2 Qs aqui, tem mais um que aqui embaixo, então a gente tem que eliminar pelo menos um deles. Cléria juntou seus embaixadores convencidos de que Tântalo deveria mesmo governar o mundo. Já tá bom. Aí aqui a gente pode tirar esses embaixadores, já tem em cima, né? Próximo aos ponderados. Então aqui eu substituí a palavra embaixadores por próximo aos colegas igualmente ponderados, porque eu quero uma evolução, né, dessa consideração, né, eles foram considerados ponderados para a construção de um apelido, né, uma nomenclatura para eles, né, porque é o que diz o trecho logo a seguir. Entre piadas e goles de vinho, era assim que chamavam uns aos outros, os ponderados. Por isso que eu não pude simplesmente cortar a palavra embaixadores antes. Vamos lá. Aqui eu aproveitei para amarrar um pouquinho mais a questão da mitologia. Estava aqui muito vagamente, né? Da Chia não iluminará seu caminho até a terra dos justos e você morrerá, né? Então isso era muito genérico, né? Porque eu não tinha ainda muito bem definido na cabeça as crenças da Cléria, né? Então depois que a gente desenvolveu um pouquinho mais lá na frente, ficou assim. Da Chia não iluminará seu caminho até a terra dos justos e restará para você apenas o vazio. O texto aceita essas 2 pronúncias, Dasha ou Dashia. Vamos em frente. Então vamos justificar melhor aqui também o pensamento dela. Jamais permitiu a si mesma chorar pelo declínio de sua terra natal. Aí eu acrescentei. Afinal, por causa dela, eles foram poupados. Esse eles já está sobrando logo de cara. Afinal, por causa dela, foram poupados. E, além do mais, o sedutor conforto da vida entre os nobres de Tântalo foi... O sedutor conforto foi. Distração suficiente. Beleza, assim a gente está conseguindo embasar melhor as decisões da Cléria. Tudo que ela fez, ela meio que tentou se enganar até esse ponto, pensando que foi melhor assim, né? No final das contas, o povo foi poupado da fúria dos Jaliniks. Um mecanismo que ela encontrou para não se sentir culpada, né? Aqui eu vou precisar desenvolver um pouquinho melhor, porque depois vem assim. Agora doía de maneira insuportável a certeza de não haver para onde voltar. Por que ela não tem para onde voltar, né? Se o povo dela foi poupado. Então é legal dizer aqui que ela cortou totalmente, depois dessa conversa, né? Na última visita à família dela, ela cortou totalmente os vínculos e assistiu a tudo de longe. Eu acho que essa é a solução por enquanto. Pronto, eu acho que isso resolve o problema. Após aquela visita, ela cortou suas raízes em definitivo. Jamais permitiu a si mesma chorar pelo declínio de sua terra natal. Afinal, por causa dela, foram poupados. E, além do mais, o sedutor conforto da vida entre os nobres de Tântalo foi distração suficiente. Agora, doía de maneira insuportável a certeza de não haver para onde voltar. Eu acho que está coerente, né? E é interessante essa questão porque... Quando a gente fala de fim do mundo aqui, a gente está falando da queda de Tântalo, mas não quer dizer que todo o resto ao redor da cidade tivesse acabado, né? Na verdade, os outros povos viveram ali na miséria, e justamente para sustentar a glória de Tântalo durante todo esse tempo. E esse mundo agora pós-apocalíptico, de repente, isso pode gerar um cenário interessante, onde a queda de Tântalo proporciona um ressurgimento dos outros povos, né? Uma liberdade dos outros povos, e aí eles conseguiriam voltar a produzir para si próprios e sairiam de uma situação miserável, né? Onde eles estavam vivendo com o mínimo para poder sustentar a grande cidade, a cidade mais poderosa. Ainda bem que isso só acontece na ficção, não é mesmo? Mas tá aí, isso pode gerar boas oportunidades de história para a gente desenvolver esse cenário, né? De repente, Tântalo nos dias atuais é formado de várias cidades menores, vários vilarejos, e tem essa grande ruína no meio.
A situação meio que se inverteu. Vamos pensar nisso mais pra frente. Aqui é o parágrafo. Aqui foi a terceira lacuna do episódio passado, né? Rzinho faltando aqui. Aqui tem um espaço, não sei porquê. Não sei se eu fiquei de acrescentar alguma coisa aqui e não marquei. Mas parece que está emendando direitinho. Vou reformular isso aqui. O escravo não tinha condições de perceber que a aprovação dos nobres gestantes era parte dos objetivos daquele homem. Eu acho que dá para construir isso de uma maneira que fique mais clara, né? Que além da riqueza e do poder por si só, ele também buscava a aprovação, né, dos outros nobres. Deixa eu ver como é que fica. Pronto. Ficou mais simples e mais direto dessa forma, né? O escravo não tinha condições de perceber que, além da riqueza e poder sobre os inferiores, o homem também buscava a aprovação dos nobres gestantes, como forma de tornar legítima sua jornada em direção ao topo. Beleza, e assim a gente chega na próxima lacuna, onde a gente vai incluir algum comentário, alguma observação do nosso narrador. Depois de preenchidas essas lacunas, eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz agora na primeira metade do texto, vou repetir esse processo, vou voltar refinando, né, a escrita e acertando as coisas que precisarem melhorar, para depois então trabalhar na parte final da história. A gente continua então na semana que vem. Se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!